E a Eco dava umas saidinhas assim com os Zeus também ou não? Pra fazer esse papel? A Eco falava tanto, a menina, começo saindo da adolescência e tal, cantar. Mas a Eco falava. Você fala muito, então você vai ficar a vida inteira agora, vou jogar uma maldição em você, você vai ficar a vida inteira repetindo. Repetindo. Tudo que você fala, você vai falar outra coisa, você fala a mesma coisa. E quando uma pessoa fala, você repete o que ela fala. Você tornou a Eco uma pessoa completamente não sociável. O que é uma história concreta nos dias de hoje, né? Eu conheço centenas de mulheres que também só ficam repetindo um monte de coisa. Repetindo, mas elas repetem aquilo que elas pensam. O duro é que essa Eco repetia o que os outros falavam. O outro falava, ela repetia. Quer dizer, é um saco você conversar com uma pessoa assim, né? Que é aquela pessoa que fica ajudando o gago, né? O gago fica... que você completa a frase, né? A Eco é mais ou menos essa pessoa chata, né? Aí, rapaz, você precisa ver. A Eco, passeando lá um dia, encontrou um rapaz que gostava muito de caçar. Lindo, lindo, lindo. Olha, era aquela figura, né? Homens e mulheres, parecia um deus, um menino lindo que era o Narciso. O primo do Apolo. O Narciso. Belíssimo. Mas o Narciso, ele gostava de caçar, ir pra floresta, gostava da natureza. Era um menino bucólico. Um menino bucólico, mas ele não olhava pra mulher nenhuma, pra moça nenhuma. E aí tá queimando o filme. Exato. O menino tinha problemas. E tinha mesmo, né? Foi uma maldição que jogaram no menino quando ele nasceu. Mas não era para ele não olhar para mulheres. Era uma maldição no seguinte sentido, para que ele era muito lindo, mas ele nunca poderia, né, olhar para a figura dele mesmo. Essa era a maldição que foi jogada nele, né? E exatamente foi o desenrolar da história, né, para no fritar dos ovos, foi que ele encontrou numa das caçadas a ninfa, a Eco. A Eco tentou conversar com ele, não conseguiu, porque ela repetiu o que ele falava, então ele deixou ela de lado, né? E ela ficou chorosa, ficou lá perdida de amores por ele, né? E o terrível dessa... Pô, Zeus foi um sacana, né? Porque diante desse choro da Eco, poderia arrumar um primo, um irmão, ou um tio pra sair com a Eco, tadinha. Só botar um esparadrapo nela, né? Imagina ela no ato repetindo o Eco. Ela ficou perdida lá, largada. As outras ninfas ficaram com raiva do Narciso, por ele ter feito essa desfeita, né? E contrataram lá uma outra deusa que fez o quê? Jogou uma feitiçaria, uma bruxaria, essa coisa toda. Ele se perdeu na floresta. E aí ele ficou com sede e foi tentar beber água no rio. Aí ele não podia ver a imagem dele, porque ele tinha aquela maldição do passado. Ele era tão lindo que ele não poderia ver a imagem dele. Foi o Vitor Fasano vendo o Garoto do Pânico, né? Foi exatamente isso. Exatamente. Então, a hora que ele olhou, né? A hora que ele olhou no espelho, ele falou assim, pô, esse cara, isso que é beleza. E ele se consumiu ali na beleza. Ele nunca mais conseguiu sair do olhar dele. E ficou plantado ali no rio. E a Eco ficou ali observando aquilo tudo, né? Sem poder fazer nada, coitadinha. E quando você vai no rio, em qualquer rio até hoje, principalmente rios que tem gruta, você encontra lá a flor narciso plantadinha lá no rio, que é ele, né? E se você solta um berro lá, volta a sua voz, perto das grutas do rio, que é a Eco, né? Então, bem sacado o mito. Então você veja que, na verdade, você pode falar assim, é uma história de amor que mostra muito as relações de não conversação no casal. Não é? Tem muito disso. Aqui fala um olhando para si mesmo e o outro repetindo, né? É uma história típica familiar de amor, né? Mas é também uma história da origem das coisas. Que coisas? A flor narciso e o Eco. Veja que o mito não faz uma explicação geral, ele faz uma explicação pontual. Específica. Como nasceu a flor narciso? Então tem uma história. Como nasceu o Eco na natureza? Então tem uma história. Não tem uma explicação geral. Não tem um elemento comum. O mito dos gregos não é um devaneio subjetivo, ideal. É uma coisa observada na natureza, bem pensada, criada. Ele tem esses dois planos. Ele, ao mesmo tempo que ele é uma história gostosa e ensina e tem um fundo
e tem um fundo no sentido moral, digamos assim, né? Embora não para o grego, para o grego ele tem um sentido de deleite, né? Ele é uma conversação para você se sentir grego, mas ele tem também esta característica de dizer como que cada um dos elementos do mundo está lá, como é que ele apareceu, como é que ele surgiu. Narciso, então, é o pai das indústrias de cosméticos, né? Até hoje, né? E agora uma coisa muito interessante, meu amigo Paulo Giraldelli. Quem foi esse tais de sátiros com corpo de homem, chifres e patas de bode? Parece final de jogo de futebol, Palmeiras e Corinthians, os caras transformam tudo em animais. Não, é o sátiro. Outro dia nós vamos conversar sobre o sátiro, porque o sátiro, você vê, não quero conversar do sátiro hoje aqui, porque você já falou tudo sobre ele, né? Quer dizer, o cara quando tá com um pé, né? Um pé de boi, né? Corpo de homem e com chifre, não é um sujeito que a gente possa... Você chega eu cheguei do trânsito agora, entro aqui, você já vem com esse cara... Não é bom. Esse é um programa especial só para o sátiro que nós temos que fazer. E isso pode também levantar outras questões também no cotidiano aí, de traições, etc e tal, né? Por causa do problema. Porque do chifre. Não é normal, né? Não é uma coisa legal você encontrar um bicho desse, né? E a história do sátiro é fantástica, porque eles são figuras muito inteligentes. Em geral, eles ensinam os heróis. Em geral, eles são mestres, ensinaram o Hércules, né? Ensina os heróis. Então aí tem um outro lado que outro dia a gente pode até desenvolver isso aí, você vai se deliciar, viu? Vou me transformar num sátiro. Não, jamais, não deixarei. Eu salvarei. Né? As sereias. Explica direito essa história. Só o canto delas que era atraente? Ou o corpo também? Olha, o grande problema da sereia é o seguinte. Bom, a sereia tem uma utilidade fantástica, né? Porque, primeiro... Ulisses que o diga. Mas é que a sereia você pode montar uma peixaria e um puteiro. Você tem as duas partes, né? E se sobrar mercadoria, uma parte você pode comer nos dois sentidos, né? A sereia, né? É aquele tipo do cara assim, olha, você fali. E tudo aquele material que você tinha lá, para onde vai? Não, aquilo eu mesmo vou consumir, né? Quer dizer, a sereia tem essa utilidade. Mas voltando à vaca fria aqui da história da sereia, a sereia... você só escuta a sereia, outro dia a gente pode conversar sobre a história da sereia do Ulisses, né? Você só escuta a sereia se você estiver encantado por ela, né? Então, no caso do Ulisses, há uma tese fantástica, né? Que Ulisses escapou das sereias porque ele não ouviu nada, ele não estava mais encantado. Serinha no ouvido, amarrado? Não, tudo bobagem. Na verdade, ele passou por ali, pensou que ouviu, né? Pensou que ouviria, porque ele estava com a cera e com as cordas, mas ele não ouviria mais. Por quê? Porque se ele já estava preparado para as sereias, é porque ele já não mais estava envolvido com o mito. Ele estava querendo dar o golpe no mito. E essa análise racional da escola de Frankfurt, sobre essa coisa do Ulisses, que aí nasce a astúcia do homem moderno. É exatamente isso. O homem que não se deixa levar pelas paixões, pelas emoções, o homem frio, calculista, determinado. É exatamente isso que eu estava lançando mão para a conversa. E o cara fica te cortando, é um saco. Não. É exatamente isso. É exatamente isso que você falou. Nós todos, homens modernos, somos desencantados. Então nós não participamos mais dos mitos. Não adianta contar um mito pra gente e a pessoa falar assim, você vai estar encantado pelo mito. Nós não vamos estar encantados pelo mito. Então as pessoas que falam assim, olha, eu vou no terreiro e eu recebo lá uma entidade, né? O outro fala assim, eu vou em tal religião e lá eu encontro Deus. Ora, não acontece nada disso. Para poucas pessoas isso acontece. Por quê? Porque a pessoa precisa estar encantada para acontecer. Ela precisa estar envolvida naquele tipo de pensamento. E nós não estamos mais. É uma visão mágica do mundo? A pessoa ela tem que estar envolvida na mágica. A mágica não depende do mágico, depende da magicidade. É por isso que vem a questão da fé. Você tem que acreditar para que as coisas aconteçam. E hoje em dia... né? Ninguém mais acredita. A pessoa fala, não, eu tenho fé, eu acredito. Não acredita Paulo, nada. como não acredita? Tá cheio de religiões a cada dia.